Seguinte, vamos começar a aula. Primeiro, o que vocês acharam da prova? Mais ou menos? Sem spoilers? Hã? Como assim, qual o resultado? Como assim? A nota de quem? Sua? Ah, você não viu? Ah, então, você tem que me mandar um e-mail e eu te respondo a nota. Beleza? Fala. Cara, eu vou... Se vocês quiserem, eu posso corrigir a prova com vocês em sala, mas eu acho que não é... Não tem revisão, não? Mudou. Porque revisão não. Não é uma boa ideia. Se vocês quiserem, eu posso corrigir com vocês a prova em sala. Eu faço a mesma coisa que eu vou fazer hoje com o questionário, se vocês preferirem. Ó, questionário. Ah, antes de tudo, e aí, como é que a gente vai repor aquelas aulas? Lembra disso? Aulas, blá, blá. E aí, quando? Que dia? De 4 a 6? Então, não dá pra gente ficar tendo esse debate. Vocês têm que, de alguma forma... Votar? Votar? Eu acho que vai ter uma inteira da casa, de 4 a 6. Da casa. Mas já tá marcada? Começa, ela falou. Eu acho que é sexta. Todas. Na aula passada. A partir dessa sexta? É opcional. Mas eu não Provavelmente 4 a 6. Então, pessoal, o que vocês querem fazer a respeito disso? A gente não tem... Ah, a gente vai ter monitoria. Vocês têm aula todos os dias da semana, todos os horários, exceto sexta das... Vocês têm 36 créditos. 30... Sim, porque o professor de anatomia, ele passa monitoria e passa conteúdo na monitoria. Entendeu? Acho que 36 créditos. Então, tipo assim, na nossa grade tem 2 aulas de anatomia, mas na verdade a gente tem aula de anatomia todos os dias, menos na segunda. Entendeu? Então, Entendi, tá na hora da gente começar a ter aula de bioquímica todo dia, menos segunda, inclusive segunda. O que vocês acham também? Não, a gente também acha absurdo que o professor faz, né? Complexo, né? Ó, vocês têm que dar um jeito nisso aí. Se vocês quiserem, a gente faz uma votação. Se vocês quiserem, a gente não faz. Mas o negócio é o seguinte, vocês vão ter que decidir isso. Não dá pra eu ficar decidindo tudo sozinho. Eu já decidi todas as questões da prova. Vocês vão ter que decidir o resto. tem que ser horário. Tem que ser não tem na sala. Horário que horas? Que dia? Meio-dia. Que dia? Não, podia ser meio-dia e meia, 11h. Ou meio-dia e meia, 1h50. Certo, meio-dia e meia dá 1h50. Qualquer dia. Sexta? A A gente vai ficar mais tranquilo na sexta. verdade. Sexta-feira, então, pode ser depois de manhã? Pode? Na verdade, é um ótimo dia. É, pra vocês vai ser leve, né? Porque vocês vão ter tido só a aula de Biobex, mas eu vou ter que dar fazer uma correria pra poder almoçar, mas beleza. Não, a gente também tem o 5 Blues, então de qualquer forma ainda vai ter um espaço. Não, mas esse tempo já tá sendo consumido. Ah, é verdade. Mas de qualquer jeito, beleza. A gente vai ter então a primeira aula de reposição nessa sexta, das 2h30 da meio-dia e meia às quase 2. Aonde? É, tem esse pequeno detalhe. Aonde? Não faço ideia. Professor, se você Ali naquela grade tem algum horário vago? Cara, eu tenho que pensar a respeito de aonde.
Vou tentar resolver isso de hoje para amanhã, mas vai ser difícil, porque agora já vou sair daqui, já vai ser 6 horas, e amanhã de manhã cedo eu tenho aula com vocês, então vai ser difícil de comunicar com vocês. Mas não dá pra olhar se essa sala vai estar vazia meio-dia, né, nesse horário, sexta-feira, de repente? Deve estar. Posso lá ver tudo, professor? Quase ninguém tem aula. Tem como postar no Moodle? Não, ter como tem, só que é complexo, né? Tipo, se a gente combina todo mundo de vir pra cá e chega aqui tem alguém usando a sala. A gente usa do lado, ele tá do lado preocupado. 10 até 1 hora. Até 1 hora? Não, peraí. Até 1 hora. Então, beleza, firmou. A gente deixa pré-combinado aqui nessa sala, na sexta-feira, das 2h30. Não. Da meio-dia e meio, do meio-dia e meio. Cara, eu tenho uma séria dislexia, vocês já devem ter percebido. Eu só troco as palavras. Eu quero pedir uma cerveja, me dá um vinho. Ops, cerveja. Ó, seguinte, vamos corrigir aqui o questionário Rapidex pra gente poder... Primeira questão. Quem é Júlia Freitas? Júlia Freitas, cadê você? Levanta a mão. Você? Ela? Você? Ela. Essa Júlia é demais. Então, você acertou. Gabaritou a lista. Palmas. Parabéns pra você. Vamos ver o que foi que ela marcou lá e ver se está certo mesmo o gabarito. Primeira questão. Marque a incorreta. Um enzima pode apresentar 3 valores distintos de Km para 3 substratos diferentes. Verdadeiro. Certo? A enzima vai apresentar um valor de Km para cada substrato que ela tiver. 2. Para uma enzima que catalisa uma reação com apenas um substrato e apenas um produto, na ausência de inibidores reversíveis, a velocidade inicial se aproxima da velocidade máxima da reação quando utilizamos altas concentrações de substrato. Verdadeiro, faz total sentido. Só você lembrar do gráfico de Michaelis-Menten já dá para matar isso aí. No estado estacionário, a concentração do complexo enzima-substrato é constante. Verdadeiro, meio que essa é quase a definição do estado estacionário, né? É o estado em que você tem uma concentração muito pequena de enzima e uma quantidade muito grande de substrato, de forma que as enzimas estão sempre ocupadas com o substrato. Então, essa concentração vai ser meio que constante. A errada, então, seria o valor de Km, que é a constante de Michaelis, é numericamente igual à concentração do substrato para a obtenção da metade da velocidade máxima da reação, mas a unidade do Km é diferente da unidade da concentração do substrato. É errado, é a mesma unidade, os dois têm unidade molar, certo? Então essa aqui é errada. E a velocidade inicial da reação depende da concentração do substrato. Sim, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade inicial da reação. Certo? Fale. A última questão da prova, que falava... A última questão da prova varia. Para cada pessoa é uma questão diferente. Fale. Que falava que em altas concentrações a velocidade era próxima a velocidade inicial era próxima da máxima, em altas concentrações de substrato, mesmo tendo um inibidor competitivo. Só que quando a concentração de substrato é muito elevada, ela pode deslocar o inibidor. E por que o inibidor continua interferindo na velocidade? Não, o inibidor vai interferir menos, né? Se eu não me engano, isso aí estava correto. Porque mesmo na presença do inibidor competitivo, se você colocar uma quantidade muito alta de substrato, entendeu? O substrato está competindo com ele, e daí ele acaba perdendo. Então dá certo, né? Eu acho que sim. Porque na primeira estava falando que estava certo que a velocidade, só que na ausência de um inibidor. Mas eu acho que a outra, se você colocar a quantidade suficiente de substrato, você desloca o inibidor competitivo. Essa é uma das características do inibidor competitivo. Ele compete com o substrato pelo sítio, certo? Então, provavelmente vai existir uma concentração que vai deslocar ele. Beleza, próxima. Assinale as alternativas incorretas. Ela marcou todas, ou seja, todas estão incorretas. Moléculas de água no estado gasoso fazem muitas ligações de hidrogênio? Não. Moléculas de água no estado gasoso não estão próximas umas das outras. E uma das características da ligação de hidrogênio é a proximidade.
Formação de cavidades na água é termodinamicamente favorável? Não, senão a gente ia pular na piscina e dar de cara no chão. Portanto, apresenta ΔG negativo. Não, está falso. Ligações hidrofóbicas não existem. O que existe é o efeito hidrofóbico. A gente falou aqui várias vezes sobre isso, né? Então, até comentei isso extensamente com vocês. Então, as ligações hidrofóbicas são importantes no enovelamento da proteína? Não. O efeito hidrofóbico é muito importante no enovelamento de proteínas. Os íons hidrônios são estáveis do ponto de vista cinético, portanto, existem soluções por longos períodos de tempo. Falso. Eles são muito transientes, né? A gente viu essas características dele, eles duram, sei lá, 10 a menos 15 segundos. Ligações hidrofóbicas, novamente, está errado. Só de ter escrito isso aqui. A não ser que fosse, ligações hidrofóbicas não existem. Ligações hidrofóbicas se formam espontaneamente entre duas moléculas apolares? Não. E, formalmente, a água pode fazer até 6 ligações de hidrogênio. Vai ser difícil, sendo que ela tem que ser aceptor ou doador. E ela tem 2 hidrogênios para doar e 2 pares de elétrons para aceitar. Então, não. Ela pode até fazer 6 interações, mas não vão ser 6 ligações de hidrogênio. Assinale a correta. O espectrofotômetro é equipamento utilizado para resolução de estrutura de proteínas por difração de raio-x. Não. O espectrofotômetro é um outro equipamento utilizado para você medir características de amostras líquidas e não de cristal. Oligômeros são proteínas grandes formadas por apenas uma cadeia polipeptídica? Não. Oligômeros são proteínas formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, ou seja, formalmente são mais do que uma molécula de proteína. O colágeno, a hemoglobina e a queratina são proteínas fibrosas. Colágeno sim, hemoglobina não, queratina sim. Então está errado. Uma proteína enovelada frequentemente possui um núcleo hidrofóbico onde predominam cadeias laterais de resíduos apolares e uma superfície apresentando uma boa quantidade de cadeias laterais de resíduos polares ou carregados. Sim, praticamente é quase uma definição de proteína bem enovelada. Tem outras características também, muitas vezes apresentam atividade biológica e outras coisas. Para a resolução de estruturas de proteínas pela técnica de ressonância magnética nuclear, é necessária a obtenção de cristais de proteína? Não. Cristais de proteína são só para cristalografia. E motivos são formados por 2 ou mais cadeias polipeptídicas? Não. Oligômeros são formados por 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Certo? Facinho. Domínio. Domínio é uma porção da proteína que apresenta... Então, mas pode ser formado por mais de uma cadeia polipeptídica? Porque é um local... Boa pergunta. Pode. Na minha opinião, pode. Você pode ter um domínio que tem uma função, né? Que tem a contribuição de 2 cadeias polipeptídicas. Provavelmente vão querer dividir isso, mas na prática, eu acho que sim. Falar que de cada cadeia é um domínio diferente. Vão falar que, tipo assim, na proteína A você tem um domínio que participa do domínio de dimerização, e na cadeia B você tem um domínio também que participa também daquele mesmo domínio de dimerização, alguma coisa assim. Mas sim. Vamos seguir em frente. O estado enovelado é uma coleção de conformêros. Deixa eu arrumar aqui isso aqui. Que rapidamente se interconvertem devido à baixa barreira de energia entre eles. Ele está falando aqui que o estado enovelado não é estático, é relativamente dinâmico, certo? E se converte, tem barreiras de energia baixa entre esses diferentes estados, mas são o mesmo estado. Portanto, o estado enovelado frequentemente apresenta maior entropia que a proteína desenovelada. Falso. O estado enovelado está muito mais organizado do que o estado desenovelado, que são, na verdade, vários, dezenas, centenas, milhares de estados desenovelados possíveis. Certo? Então, falso. Assinale a alternativa incorreta. Variações de pH podem modificar o km de uma enzima por um substrato. Verdadeiro. A gente viu gráficos que mostram isso. A presença de um inibidor competitivo em alta concentração não modifica o intercepto do eixo Y em um gráfico de Lineweaver-Burke. Well, verdadeiro também. Vocês lembram do gráfico de Lineweaver-Burke? Pois é.
Para reverter uma modificação covalente em uma proteína, como fosforilação, a proteína fosforilada precisa ser degradada. Não. Senão não faria muito sentido, perderia um pouco do sentido, né? Quando você tem uma proteína que é fosforilada, pelo menos em muitos casos, ela pode ser substrato de uma proteína fosfatase. Fosfatases são proteínas que vão remover um grupo fosfato de alguma outra proteína. Então, isso aqui é falso. Vamos ver as outras aqui. Uma enzima pode apresentar vários valores diferentes de Km. Verdadeiro, é só ela ter vários substratos diferentes. Inibidores irreversíveis atuam apenas sobre uma molécula da enzima-alvo. Verdadeiro, certo? Eles vão se ligar na enzima-alvo covalentemente, irreversivelmente e pronto. Quinases são enzimas que frequentemente apresentam atividade de adicionar um grupo fosfato oriundo de uma molécula de ATP, especificamente um resíduo de aminoácido que possui hidroxila, como uma serina, uma treonina e uma tirosina. Certo. Próxima. Aqui era para relacionar. Organização de complexos contendo duas ou mais cadeias polipeptídicas. O que seria isso? Uma estrutura quaternária. Poderia ser também o quê? Oligômero, certo? Elementos estáveis que se repetem em pequenos trechos de uma cadeia polipeptídica. Pode ser estrutura secundária, certo? Poderia ser o que também? Poderia alguém dizer que isso aqui seria um motivo. É parecido, certo? Não é um motivo específico, mas os motivos são elementos estáveis. Só que eles não se repetem muito em uma cadeia polipeptídica, você pode até encontrar uma exceção. Enfim, uma parte de uma proteína capaz de se novelar sozinha e que mantém sua função independente do restante da cadeia polipeptídica é domínio. Domínio é um pouco mais do que isso, mas é uma parte da definição de domínio. Estrutura covalente completa seria a estrutura primária, uma cadeia polipeptídica com núcleo hidrofóbico bem definido, superfície contendo principalmente resíduos hidrofóbicos ou polares e que apresenta uma atividade biológica, seria uma proteína totalmente inovelada. E aqui a gente tem um exemplo de motivo, que são duas hélices alfa perpendiculares conectadas por volta com a função de se ligar ao DNA de forma específica, é um dos motivos que a gente viu, certo? Mas na prova eu não perguntei nada tão específico assim. Certo? Para você ter que se lembrar de determinado motivo em particular. Eu me ative muito mais aos conceitos. Aí tinha várias coisas viajantes aqui, opções viajantes aqui, né? Que estavam erradas, mas a querida Júlia não marcou. A assinale é correta. Uma das coisas que Michaelis e Menten assumiram em seus estudos é que a quantidade de produto é igual à quantidade de substrato no início da reação. Faz o menor sentido, né? Como que você vai ter produto no início da reação? Não faz sentido. O estado de transição do substrato frequentemente faz melhores interações intermoleculares com enzimas, sim, certo? O posicionamento do substrato no sítio de ligação da enzima usualmente leva o substrato a adotar o estado de transição, justamente porque ele vai fazer interações melhores, interações que vão liberar mais energia, certo? Então, verdadeiro. A ligação do substrato à enzima é mediada por interações covalentes e possui associado uma energia de ligação ΔGB, que frequentemente é negativa. Verdadeiro ou falso? A ligação do substrato à enzima é mediada por ligações covalentes. O que vocês acham? Não. Ligações intermoleculares, igual as que a gente estudou. Em geral, a ligação do substrato à enzima não é suficiente para posicioná-lo em uma orientação adequada para a catálise. Falso. Se isso fosse verdade, obviamente que a catálise não ia acontecer, porque o substrato ia se ligar em orientação não adequada. Para derivar sua equação, Michaelis e Menten assumiram que o estado de transição é o estado estacionário para enzimas com apenas um produto. Não. Estado de transição não tem nada a ver com estado estacionário. Estado de transição é uma conformação, digamos assim, do substrato. E o estado estacionário é uma das coisas que eles assumiram, que está relacionado à quantidade de enzima no experimento ser bem pequena e você tem uma quantidade constante do complexo enzima-substrato ao longo de todo o experimento. Certo? Aqui. Sobre inibidores enzimáticos, relaciona as informações ao tipo de inibidor.
Uma concentração elevada do substrato pode deslocar esse tipo de inibidor do seu sítio de ligação. Inibidor competitivo. Ele está competindo. Esse tipo de inibidor não se liga à enzima na ausência do substrato. É o incompetitivo. Esse inibidor misto eu não apresentei para vocês na sala de aula. Se não me engano, eu apresentei. Apresentei. Então beleza. Então tá bom. Esse inibidor se liga à enzima livre e ao complexo enzima-substrato, contudo com afinidades diferentes nos dois casos. Sim. Esse é o inibidor misto. Beleza? Suave aqui a lista, né? Vamos ver aqui. Em uma solução contendo enzimas, que são proteínas, no caso, 99% ativo, a maioria dessas moléculas de proteína apresenta os mesmos valores de Phi-Psi para a maioria de cada um de seus aminoácidos. Essa aqui provavelmente era a mais difícil da lista. Porque eu não... Não achei mais difícil. Não achou? É porque eu não me estendi muito no Phi-Psi para vocês nesse semestre. Porque eu estava dando ênfase em outras coisas. Mas sim, né? Os valores de Phi-Psi é o que vão definir a conformação da enzima. E se elas estão mais ou menos na mesma conformação, que é a conformação do estado enovelado, elas vão apresentar mais ou menos os mesmos valores de Phi-Psi. Isso vai ser verdadeiro. E, finalmente, a última questão, sobre as ligações de hidrogênio. É correto afirmar, nessa questão, uma errada anula uma certa. Aí se você está errado, você marcou... Qual que é a graça? Você está errado e o quê? Não, porque você tem que marcar a questão correta. Mas aí se você deixar de marcar a correta, também está errado. Porque você vai ter jogado ela certa e errada, né? Ou seja... Caramba, calma aí que eu acho que eu tenho que fazer outro doutorado para entender essa pergunta. É correto afirmar que você tem que marcar as corretas. As que forem incorretas, você não marca. Mas se não marcar uma que está correta, conta como um erro. Não. Mas tá errado. Se deixar de marcar também é um erro. Bom, É que ele tá correto. assim, sem querer ser muito ogro, quem fez a questão fui eu. Se não marcar, não vai estar errado. Beleza? É assim que funciona. Você pode marcar só as que você achar que está correta, sem medo de deixar em branco, porque se deixar em branco não vai contar de forma negativa. Só se você marcasse essa aqui, ó, é que ia subtrair, entendeu? Entendi, Deixar em branco é suave. Ó, sobre as ligações de hidrogênio, dependem apenas da distância entre os átomos envolvidos? Não. A energia da ligação vai depender apenas da distância e dos ângulos entre os átomos envolvidos? Não. Vai depender também do tipo de átomo. Redes de ligações de hidrogênio podem se formar envolvendo simultaneamente moléculas de água, átomos de proteína e átomos de DNA. Verdadeiro. Né? Redes de ligação de hidrogênio podem envolver vários tipos de biomoléculas. Uma ligação de hidrogênio que ocorre entre duas espécies formalmente carregadas, como o nitrogênio da cadeia lateral de uma lisina, o NH3+, e um oxigênio de uma cadeia lateral de um ácido glutâmico, CO-, é chamada de salt bridge, ponte salina. E a sua formação usualmente apresenta um ΔH mais negativo que uma ligação de hidrogênio convencional. Também verdadeiro, certo? Comentado em sala de aula. E para que ocorra uma ligação de hidrogênio, é obrigatório que o átomo doador seja mais eletronegativo que um átomo de carbono? Sim. Os átomos pesados envolvidos nas ligações de hidrogênio vão ser sempre, aqui na bioquímica, oxigênio e nitrogênio, certo? Então, eles são mais eletronegativos que o carbono. Então, isso está verdadeiro. E, finalmente, a última. É obrigatória a participação de um átomo doador e a presença de um átomo aceptor é opcional. Não. Você vai doar para quem? Né? A ligação de hidrogênio não faz sentido. Precisa de um doador e um aceptor. Pelo menos nos casos mais clássicos. Bom, corrigimos toda a lista. A Júlia está de parabéns. E... Aqui não dá para corrigir a prova. Isso aqui, ó, isso aqui é um vídeo. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um vídeo. Entendeu? Ó, tá vendo? Eu gravei um vídeo olhando as respostas da Júlia. Eu não tenho internet aqui para poder corrigir a prova com vocês agora. Eu tenho que fazer um vídeo da prova. Como assim?
Eu tava dando play e pause aqui o tempo inteiro, cara. Nada. Isso é um vídeo. É claro que é um vídeo, ó. Vou abrir o vídeo de novo. Aí o vídeo. Aí o vídeo passando, ó. Aí o vídeo passando. Olha lá, eu tô com o mouse arrastando, clicando na questão aqui. Isso aqui é high-tech, cara. Mas toda vez que ele passar de questão de ser clicado. Ele clicou, né? Não, eu não tinha a menor intenção. Bom, hoje a gente vai ter uma aula super legal sobre membranas. Começando a entrar nos assuntos mais legais. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou dar a aula de amanhã sobre a glicólise e a aula de sexta sobre biosinalização. Porque eu acho que é melhor para vocês. Eu não sei. Vou tentar essa estratégia. Vamos ver se cola. Beleza, membranas biológicas. Alguém conhece membranas biológicas aqui? Conhecem membranas? Onde tem membrana? Na célula tem membrana, certo. Que tipo de célula que tem membrana? Todas? E que tipo de... tipo assim, quais tipos de membrana vocês conhecem? Hã? Bicamada lipídica e que mais? Quantas membranas tem na célula? Quantas membranas tem? Quantas? Quantas tem? Alguém conhece alguma membrana da célula? Membrana plasmática é uma. Vocês concordam que uma célula tem a membrana plasmática? Membrana nuclear é outra. Membrana da mitocôndria é outra. Que mais? Complexo de Golgi é membrana também. E onde mais tem membrana? O lisossomo também pode ser. Você é uma organela que é delimitado por membrana também. Enfim, vocês estão vendo que existem várias membranas na célula. Você acha que elas são todas iguais? Provavelmente não. Nessa aula vocês vão conhecer um pouco mais sobre a diferença das membranas, como que as membranas apresentam uma grande diversidade. Vocês já conheceram a última aula que a gente teve foi sobre lipídios, né? E essa aula capitaliza em cima daquela, onde a gente vai comentar sobre vários daqueles lipídios que a gente aprendeu, que a gente conheceu, e vocês vão conhecer características de várias dessas membranas que vocês comentaram aí. Então, as ideias principais são que vocês entendam algumas das funções biológicas das membranas, que vocês entendam que as membranas são... Isso aqui é uma das coisas principais, na minha opinião. Entender que a membrana é uma estrutura dinâmica, ela não é uma estrutura estática, ela não é uma coisa parada, que fica lá na superfície da célula e não acontece nada com ela. Vocês já tiveram alguns glimpses, alguns vislumbres disso, certo? Por exemplo, quando eu falei de fosfolipase A, que é uma enzima que cliva um lipídio na membrana, então a membrana pode servir como depósito de certos tipos de lipídio. Enfim, vocês vão conhecer um pouco sobre as proteínas de membrana, certo? Vocês vão entender um pouco da composição da membrana e a influência da composição da membrana nas características da membrana. E a gente vai falar um pouco, se der tempo, desse transporte através das membranas. Beleza? Então, assim, o básico do básico seria colocarmos um pouco de ácidos graxos em água. Então, se você colocar ácidos graxos em água, eles vão se agrupar. A gente viu isso anteriormente, né? Se você pegar uma coisa como, por exemplo, gasolina ou óleo mesmo, óleo de caminhão em água, ele vai ficar lá sempre juntinho, mas aquele lá é praticamente só carbono, né? Ele não tem oxigênio, é diferente de um ácido graxo. Um ácido graxo ele pode se juntar em outras formas no meio aquoso, dependendo das características dos ácidos graxos e dos componentes que tiverem ali naquele meio aquoso. Algumas estruturas básicas formadas por esses lipídios em água são as micelas, que são monocamadas circulares. Essas bicamadas,
certo? Que são parecidas com as camadas que a gente vê nas células, e também os lipossomos, que são estruturas que apresentam uma cavidade oca e preenchida com um líquido, certo? Os lipossomos, para produzir isso aqui, você vai ter que usar alguns surfactantes, algumas coisinhas para produzir essas estruturas. Mas os lipídios podem formar estruturas diferentes de simplesmente um agregado de lipídios em água. Bom, partindo desse princípio, a gente percebe que temos aqui uma célula, certo? Isso aqui foi corado para ser utilizado em microscopia de transmissão. Então aqui você vê a parte externa da membrana e a parte interna da membrana. No meio da membrana você não está vendo nenhum tipo de corante, que é a parte hidrofóbica da membrana, a parte alifática dos ácidos graxos, certo? E essa parte aí ela não é corada pelos corantes que são utilizados, que usualmente são alguns metais mais pesados, certo? Que são utilizados como corante, como contraste nesse tipo de microscopia. A membrana não fica colorida. Não, a membrana, a parte de fora dela fica colorida, a parte mais hidrofílica fica, e a parte de dentro não fica, certo? Então essa membrana aqui tem de 50 a 80 angstroms de espessura, é bem pequenininha. Um angstrom é 10 a menos 10, certo? Então um angstrom é menor do que um nano, é 10 vezes menor que um nano. Um nanômetro é 10 vezes, são 10 angstroms, certo? Bom, isso aqui é só para ilustrar a forma de uma membrana biológica, digamos assim. E aqui é uma microscopia de transmissão também, onde a gente vê muitas membranas nessa célula. Olha o tanto de membrana. Membrana do retículo endoplasmático, membrana nuclear, membranas das mitocôndrias e as membranas aqui de grânulos de secreção, certo? Essa é uma célula do pâncreas e ela é uma célula que tem como função justamente secretar coisas, né? Então, por isso que ela está cheia dessas vesículas aqui que são delimitadas por membrana e que vão eventualmente secretar isso. Lembra que na primeira de todas as aulas eu comentei para vocês que, na minha opinião, uma das principais diferenças entre os procariotos e os eucariotos eram que os eucariotos têm muito mais estruturas delimitadas por membrana. Isso é muito bom, porque você pode segregar espaços dentro das células com características diferentes, né? Então, o que tem dentro do núcleo é diferente do que tem fora do núcleo. O que tem dentro do retículo endoplasmático é diferente do que tem fora. Você tem espaços diferentes para armazenar substâncias diferentes com características diferentes. Então, isso é fundamental, que isso aumenta muito o nível de complexidade dessas células, certo? Vamos dar uma olhada aqui nos principais componentes de algumas membranas. Bom, o componente aqui está por peso, certo? Por massa. Proteínas, então, poxa, mas membranas não são fosfolipídios? Não, tem bastante proteína. Esse é um erro primário, imaginar que as proteínas não fazem parte ou não são importantes para a estrutura das membranas. As proteínas são de fundamental importância. Então, você tem aqui proteínas, certo? Todas essas membranas, as membranas da mielina humana, as membranas do fígado do rato, certo? Das leveduras de uma bactéria todas apresentam proteínas, apresentam também o conteúdo de fosfolipídios e apresentam também um tipo de esterol, que usualmente vai ser colesterol ou ergosterol no caso de coisas que sejam fungos ou vegetais. Diga. Essas proteínas da membrana são os canais dos transportadores ou outras estruturas? São muitos, são canais, são transportadores, são receptores, são proteínas que fazem parte da estabilização de determinadas zonas da membrana, proteínas relacionadas ao transporte, várias proteínas diferentes. São chamadas proteínas de membrana em conjunto, o grupo todo de proteínas que estão ali na membrana e também, não necessariamente as que atravessam a membrana, as que estão associadas à membrana também, muitas vezes são chamadas proteínas de membrana. Certo? São muito importantes. A gente vai ver alguns tipos dela, mas no começo da aula a gente vai se focar no componente de ácidos graxos da membrana. Bom, vocês viram aqui então que varia, né? Uma membrana do fígado do rato aqui, do camundongo na verdade, é bem diferente de uma proteína da mielina humana, né? Então, vamos ver aí como é que funciona essa diferença. Aqui a gente tem
algumas membranas, certo? Membranas de um hepatócito de rato agora, não é mais camundongo. E a gente tem a membrana plasmática, membrana interna da mitocôndria, membrana externa da mitocôndria, membrana nuclear, retículo endoplasmático liso e rugoso, Golgi. Aqui a gente tem um código de cores, então esse primeiro aqui é colesterol, esse segundo aqui é fosfatidilcolina, o terceiro é fosfatidioetanolamina, esse outro aqui são outros lipídios, certo? E aqui são esfingolipídios em vermelho. Notem a diferença de composição das membranas do mesmo tipo de célula, todas essas membranas existem no hepatócito do rato, certo? E você vê que as membranas têm características totalmente diferentes umas das outras, né? Então, assim, uma das coisas que vocês já podem saber e podem sair por aí dizendo é que a membrana do núcleo é diferente da membrana plasmática, certo? A membrana plasmática, por exemplo, ela apresenta um grande conteúdo de colesterol. Isso vai variar no tipo de célula também, mas uma característica interessante. Essas três membranas aqui que eu coloquei aqui embaixo, do retículo endoplasmático rugoso, liso e do Golgi, são bem parecidas em composição. Elas são membranas que estão próximas, né? Elas são estruturas parecidas. Então, primeira coisa, as membranas, elas são diferentes. Entre as células, a membrana plasmática de uma célula é diferente da membrana plasmática de outra. Eu estou falando de conteúdo de lipídio. De proteína, com certeza vai ser diferente. As proteínas de uma membrana de um hepatócito, membrana plasmática, vão ser totalmente diferentes das proteínas de uma membrana do estômago, certo? E dentro da mesma célula, as membranas vão ser diferentes em diferentes organelas. Beleza. Então a gente já está vendo que membranas... Quando a gente for falar de membrana, a gente tem que perguntar assim, qual membrana? Né, para conseguir entender isso aí. Beleza. Aí não precisa decorar nada disso, é só para entender o conceito. Entender que as membranas apresentam essa diversidade. Vamos complicar um pouco mais. Aqui seria o modelo vigente, um modelo fácil de ser entendido de membrana. Tem outros modelos bem mais complexos, mas esse modelo aqui é um modelo que é fácil de você visualizar. É o modelo do mosaico fluido. O que significa isso? Significa que você vai ter uma membrana composta principalmente de fosfolipídios, certo? Uma bicamada de fosfolipídios. Você vai ter proteínas, por exemplo, aqui é uma proteína transmembrana, essa aqui é uma proteína associada à membrana aqui, ela está ligada aqui, ó, num lipídio, certo? Aqui você tem umas moléculas de colesterol. Você vai ter do lado de fora da proteína alguns carboidratos. Aqui são os fosfolipídios, os glicolipídios. Um ácido graxo com um carboidrato ligado, certo? Do lado de fora da célula isso é comum. Tem várias funções, esses carboidratos que ficam ligados à membrana do lado externo da célula, certo? Então, o que é importante você saber daqui? Na minha opinião, o mais importante é você se focar nessa palavra fluido. Significando que, se essa proteína está aqui agora, daqui a 1 minuto ela pode ter andado até aqui, certo? Ela se difunde na membrana. Ela se difunde. Você pode ver, pode imaginar a membrana como um líquido bidimensional. As coisas andam, sofrem difusão nele. Se você pegar 10 proteínas igual a essa e colocar junto uma da outra, se elas não estiverem interagindo, formando oligômeros, digamos assim, elas vão se dissociar e vão se separar umas das outras. Com o tempo, elas vão se separando, né? A entropia rege esse processo de difusão, certo? Então, é muito importante entender que as membranas são fluidas e que são dinâmicas. Que as coisas que estão agora na membrana podem não estar em breve. Um líquido bidimensional, certo? Então ele tem 2 dimensões praticamente. Essa dimensão aqui, digamos que seria 2 dimensões e meia, vai. E daí as coisas se difundem nesse líquido, nesse fluido, digamos assim. Vamos complicar um pouco mais. E aí, todas as membranas de todas as estruturas são meio fluidas? São. E como é polaridade? Quem que faz elas não... Polaridade? O que rege para elas continuarem encapsuladas em membranas? Elas são membranas. Eu disse que elas são fluidos. Não falei que elas se misturam espontaneamente com o ambiente. Elas, tipo assim...
O que existe, o que está dentro, inserido na membrana, se difunde dentro da membrana, anda dentro da membrana, não vai necessariamente para fora da membrana. Pode se difundir para fora da membrana, mas essa taxa é muito baixa, certo? Para uma proteína dessa aqui, que atravessa a membrana, sair da membrana, pode acontecer, mas é uma taxa muito baixa, uma velocidade muito lenta, comparado com ela simplesmente se deslocar lateralmente aqui dentro da membrana para um lado ou para o outro. Entendeu? Ela simplesmente é fluido. Ela pode se deslocar ali se não tiver nada ancorando ela em determinado local. Aqui a gente tem uma tabela de composição, certo, dos ácidos graxos de uma E. coli, de uma cultura de células de E. coli, a diferentes temperaturas. Aí, recapitulando, vocês lembram que a gente estudou, quando a gente falou de lipídios, que os lipídios, eles mudam as propriedades físico-químicas deles sofrem influência da temperatura, né? Mais clássico é o caso de, sei lá, margarina é líquida nessa temperatura aqui, né? Tá muito quente aqui, ela vai acabar ficando líquida. E se você esfriar um pouquinho, ela se torna sólida, certo? Então, essa tabela é bem interessante. Prestem atenção nesse ácido aqui, ó, ácido de 16 ácidos graxos com uma insaturação e ácido de 16 ácidos graxos sem nenhuma insaturação, certo? Você vai ver que quanto menor a temperatura, mais ácido graxo insaturado vai ter. Para quê? Para fluidez da membrana existir, né? Para a membrana não ficar sólida, tá ligado? Para ela continuar líquida, você aumenta a quantidade de insaturação. Vocês lembram que coisas insaturadas dão origem a uma fluidez maior? E gorduras saturadas, como por exemplo de uma picanha, vai tender a estar no estado sólido, a temperatura ambiente. Desculpa. Diga. Mas essa regulação da temperatura da fluidez dos ácidos graxos da membrana são só as bactérias ou são todas as membranas que fazem isso? Boa pergunta. O que você acha? Então, é porque eu não sei, mas tipo, no gráfico tá falando que é de uma bactéria, no destino embaixo tá falando algumas bactérias também, mas eu não sei. A gente não tem opção, né? Eu não posso falar assim, agora eu quero ficar 10 graus, né? As bactérias também não têm opção, só que eu posso falar e pegar ela e colocar 10 graus, e ela não esquenta, ela vai ficar a 10 graus, ela vai crescer a 10 graus lentamente, e daí ela vai ajustar o metabolismo dela, certo? Se eu pegar uma bactéria que está crescendo a 40 graus e colocar ela a 10 graus, ela vai estar com um bando de lipídios saturados na membrana, ó, principalmente saturados. Por quê? Para tentar deixar a membrana mais sólida, né? Menos fluida. E daí eu vou colocar ela em uma temperatura menor, ela vai, com o tempo, ela vai ajustar o metabolismo dela para trocar esses lipídios, certo? Ela vai se reproduzir e as outras células que forem surgindo ali vão começar a apresentar mais ácidos graxos que apresentem insaturações para manter a fluidez dela mesmo a baixa temperatura, entendeu? Então, para responder a sua pergunta, eu acho que principalmente as bactérias vão sofrer esse tipo de influência aqui. Os mamíferos não, certo? Talvez esses psilotérmicos da vida sofram um pouquinho, mas eu não boto muita fé não. Eu não conheço isso, certo? Então não posso opinar muito. Mas para as bactérias é muito claro, porque uma bactéria que está aqui no sol, bate um vento, ela vai e cai na sombra. E a variação de temperatura de um sol no asfalto é totalmente diferente de uma sombra. Sei lá, ela cai no bueiro e vai para algum lugar lá embaixo. Ela muda totalmente, ela tem que se adaptar a isso aí. A gente não, a gente tem outras características e não precisamos nos preocupar muito com isso. Então, provavelmente as coisas que são mais resistentes à temperatura, à variação de temperatura, tem esse mecanismo. Se forem organismos pequenos, sim. Mas o importante é vocês entenderem que uma bactéria, ser vivo, ela utiliza o princípio que eu ensinei para vocês na aula passada, de que tipo, se você tiver mais gordura saturada, ela vai ter uma tendência a ser mais sólida. Certo? E se você tiver gordura insaturada, porque devido à dificuldade de empacotamento maior da gordura insaturada, ela vai ter uma tendência de ser mais líquida, mais fluida. E essa lógica é utilizada, ela aparece aqui nesse experimento. É um experimento bem interessante e fácil de ser feito, e foi feito em 1962. Certo? Então, vocês começaram a entender que, por exemplo, uma célula de bactéria pode modificar bastante, meio que radicalmente, a proporção
de ácidos graxos saturados e insaturados em função simplesmente do ambiente, para manter a fluidez que ela precisa, fluidez ideal dela, para conseguir absorver os nutrientes, fazer transporte através da membrana e tal. Beleza, vamos complicar um pouquinho mais. Temos aqui, então, uma coisa que todo mundo falou que é membrana. É bicamada lipídica, né? Então, tudo bem, bicamada lipídica. Mas o lado de dentro é igual ao lado de fora? Vamos ver. Aqui a gente tem a membrana de eritrócito, uma série de componentes dessa membrana de eritrócito, e o que é que tem do lado de dentro e o que é que tem do lado de fora, certo? Claramente, do lado de dentro você tem muito mais fosfatidiletoanolamina e do lado de fora você tem muito menos. Então, dos dois lados da membrana, a composição de lipídios é diferente. De um lado você tem determinada composição de lipídios, do outro lado você tem outra composição de lipídios. Entenderam isso? Aumentou um pouco mais a complexidade. Não só a membrana plasmática é diferente da membrana nuclear, por exemplo, mas também do lado de fora da membrana plasmática você vai ter lipídios diferentes do que do lado de dentro da membrana plasmática, certo? Então, um nível a mais de complexidade. Isso vai ser verdadeiro para praticamente todos esses fosfolipídios aqui que estão nesse gráfico, no caso dessas membranas de eritrócito, certo? Então, isso aqui se chama assimetria dos lipídios na membrana. Certo? Aí vem uma pergunta que vai ser respondida provavelmente no próximo slide. Não. O próximo slide vai complicar ainda mais. Vai ser respondida no outro slide, que é: por que elas ficam assim? Por que os lipídios que estão de um lado não vão para o outro na membrana? A gente vai ver isso rapidão. Só que antes vamos só complicar um pouco mais. Que vocês vão ver que diferentes estruturas dentro da célula, ou seja, o Golgi, a membrana do Golgi é diferente. Certo? Ela apresenta uma composição do lado de fora e uma composição do lado de dentro. Depois você vai ver que a membrana do sistema trans-Golgi também vai ser diferente. Ela vai apresentar mais colesterol e uma composição diferente do lado de dentro e uma composição diferente do lado de fora. E depois vocês vão ver que uma membrana de uma vesícula, por exemplo, vai ser diferente também. E do lado de fora ela vai ser diferente do lado de dentro. Ficou fácil de entender que todas as membranas a princípio são diferentes e além disso cada uma delas é diferente do lado de dentro e do lado de fora? Essa membrana aqui de vesícula, ela vai ser parecida com qual membrana? Vai ser parecida com a membrana plasmática, certo? Porque a vesícula eventualmente vai se fundir na membrana plasmática e os lipídios que estão na vesícula eventualmente estarão na membrana plasmática, certo? Faz sentido? Os lipídios que estão do lado de dentro da vesícula vão estar do lado de fora na membrana plasmática aqui. Certo? Pela forma como a vesícula se funde. A vesícula, para ela poder entrar e sair, então ela tem que ser parecida com a membrana, é isso? Na verdade, quando ela sai, se for uma vesícula que está saindo, né? Se ela for uma vesícula que, se você estiver fazendo uma endocitose, por exemplo, a vesícula resultante dessa endocitose vai ter sido formada por moléculas que estavam antes na membrana. Então faz sentido isso que eu estou falando, né? Então, assim, membranas são muito diferentes do que simplesmente aquilo que a gente vê, fosfolipídios e tal. E a gente, mais uma vez, eu estou falando aqui apenas do conteúdo de ácidos graxos ou lipídios de uma membrana. Porque de proteínas também é diferente. As proteínas que estão expostas do lado de fora são diferentes das proteínas que estão expostas do lado de dentro. Mas é importante conhecer esse conceito aqui, porque é um conceito, eu acho que relativamente novo para vocês. E é muito importante quando vocês forem estudar outras coisas mais para frente. Beleza, aqui estão os mecanismos para manter essa assimetria, que é o que eu tinha comentado. Como que é que essa simetria é mantida? Por que um lipídio que está do lado de dentro não vai para o lado de fora? A verdade é que ele vai. Só que ele vai relativamente lento. Entendeu? Aqui, esse movimento de um lipídio que está do lado de fora ir para o lado de dentro, um ácido graxo no caso, vai ser muito lento. Aqui o tempo de meia-vida que ele está colocando que vai ser em dias, certo? Para você fazer esse movimento de um lado para o outro, que é chamado movimento de flip-flop. É uma difusão, certo? Agora, ele andar assim lateralmente é muito rápido. Está colocando aqui 1 micrômetro por segundo. Então, assim,
Os ácidos graxos, eles estão igual, lembra que as proteínas vibram e estão sempre modificando os conformers lá? Os ácidos graxos também, na membrana, eles estão vibrando, eles estão eventualmente se deslocando um em relação ao outro na membrana, certo? São milhares, bilhões de moléculas de lipídios, elas estão todas em movimento. Elas não precisam andar assim em linha reta, 1 micrômetro por segundo, não é isso. Não significa que um que está aqui, daqui a pouco vai chegar lá na frente. Não, ela anda um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, vibrando assim. E a soma desse movimento é que vai dar, entendeu? Esse micrômetro aí. Ela não vai andando em linha reta como essa figura pode estar erroneamente sugerindo. E existem, obviamente, proteínas na membrana que podem catalisar a transferência de um lipídio de um lado para o outro. E esse aqui é o principal mecanismo que vai manter a simetria, esses mecanismos de translocação. Então, o que vai manter a simetria? Primeiro, a difusão de um lado para o outro não catalisada é muito lenta. E segundo, você vai ter proteínas que ativamente vão estar pegando um lipídio de um lado da membrana e transferindo ele para o outro, com gasto de energia, frequentemente, certo? Então, isso aqui é importante. É importante entender, principalmente essa segunda parte aqui, que parece ser a menos importante, que existe uma difusão lateral, não só dos lipídios, mas de quase todos os componentes da membrana. É bastante importante ter isso em mente, porque isso aqui é um pré-requisito para vocês terem bem claro na sua cabeça de que a membrana é uma coisa fluida, ela não é uma coisa estática, não é uma coisa que fica parada lá. Ela está mudando o tempo inteiro. Toda hora está chegando uma vesícula e colocando novas coisas na membrana. Toda hora está tirando pedaços de membrana. A membrana está sendo constantemente reciclada. Beleza. Aí agora começando a falar de proteínas de membrana. As proteínas de membrana têm uma série de funções, muitas funções. Elas podem ser desde enzimas, certo? Que vão estar relacionadas com a síntese de energia na célula, podem ser canais de iônicos ou transportadores para algum tipo de molécula, podem ser também receptores, como por exemplo o receptor de insulina, receptor de glucagon, os receptores tipo, todos esses receptores. Não todos os receptores que existem, mas boa parte dos receptores que vocês vão eventualmente estudar numa farmacologia da vida ou em uma outra disciplina, uma fisiologia, vão estar relacionados a proteínas da membrana, certo? Vão ser, por exemplo, receptores de serotonina, receptores de dopamina, receptores de adrenalina. Esses receptores todos, eles são proteínas transmembranas. Existem exemplos de receptores que não são proteínas transmembranas, beleza. Mas se você pegar todos os que são proteínas transmembranas, proteínas que são inseridas na membrana, junto com os canais que são ativados por ligante, junto com os canais iônicos, você vai ver que tem muita proteína na membrana. Isso é só proteínas relacionadas com a transdução de sinais. Ainda tem várias outras proteínas, várias enzimas, proteínas que estabilizam determinadas regiões da membrana, proteínas estruturais relacionadas com a membrana. Então tem muita proteína na membrana. E o nível de funções, quantidade de função que ela tem, não cabe em um slide apenas. Aqui tem um slide só para ilustrar, para abrir a mente de vocês em relação às possibilidades de proteína, de tipos de proteína de membrana. Então você pode ter tanta proteína que tem o N-terminal do lado de fora da membrana e o C-terminal do lado de dentro, quanto o contrário, atravessando só uma vez a membrana. Você pode ter proteínas que atravessam várias vezes a membrana. Essa aqui é uma proteína só, note. Ela atravessa a membrana, aí vai, atravessa de novo, aí vai, atravessa de novo, atravessa de novo. Essa aqui não, já são 5 proteínas diferentes que se associaram na membrana, certo? E formaram um tetrâmero aqui na membrana, ou um pentâmero no caso, são 5. Certo? Essa aqui é uma proteína que está ligada aqui provavelmente para um isopreno na membrana, certo? Isso aqui seria um ácido graxo, ela está ligada covalentemente nesse ácido graxo. E dela fica plugada na membrana lá por causa desse ácido graxo onde ela está ligada. Essa aqui é um outro tipo de proteína que atravessa a membrana e mesmo assim está ligada à membrana aqui em provavelmente um triacilglicerol, algo parecido, certo? Então, existem vários tipos de proteínas de membrana. Além desses tipos, existem proteínas que estão só associadas à membrana. Elas não atravessam a membrana e não estão ligadas covalentemente em nada que liga ela na membrana. Só ficam próximas da membrana, tem uma região hidrofóbica e ficam lá ligadas na membrana.
certo? Próximas da membrana. Isso também são consideradas, às vezes, proteínas de membrana. Aqui a gente tem um exemplo, que é a bactéria Rhodopsina, que é uma proteína formada por hélices, 7 hélices no caso, e do lado de dentro e do lado de fora da proteína, ela tem uma região aqui do lado de fora, uma região aqui do lado de dentro, ela tem uma função biológica e tal, é um exemplo de proteína de membrana. Maior parte das proteínas de membrana que vocês vão ver por aí vão ser parecidas com isso aqui, certo? Vão ser proteínas que... isso aqui obviamente não está em escala, né? A gente sabe que uma volta de uma hélice é tipo assim... Isso aqui não está em escala, beleza? Mas... maior parte das proteínas que vocês vão conhecer de membrana vão ser formadas por hélices que atravessam a membrana. Isso aí vocês vão ver. Existem outras proteínas que não são formadas por hélices? Existem. Esses barris. Então você tem esses barris beta, que eu já mostrei para vocês lá pela 4ª aula. Eu mostrei alguns barris beta e alguns deles podem estar inseridos na membrana. Esse slide é só para ilustrar para vocês que não são apenas proteínas formadas por hélices que atravessam a membrana. Proteínas em forma de barril também podem atravessar a membrana. Só para ilustrar isso, para aumentar a diversidade do número do tipo de proteína de membrana que vocês conhecem. Entre as proteínas que estão ancoradas às membranas, que são ancoradas dessa forma, tipo igual a gente viu naquele slide passado, vocês vão ter várias proteínas desse tipo. Eu não vou comentar nenhuma específica, mas vou comentar isso aqui, certo? Isso aqui vai ser chamado de GPI, que é glicosil, fosfatidil e inositol, certo? As proteínas vão estar ligadas ao glicosil, fosfatidil e inositol, que vai ser essa parte aqui. Sempre vai ter vários carboidratos aqui e uma proteína ligada nisso aqui. Esse tipo de proteína, ele vai estar sempre presente do lado de fora da célula, certo? Vai estar sempre ancorado, uma proteína aqui, ancorada nesse trecho aqui, ó, esses quadradinhos representam resíduos de carboidratos, certo? Isso aqui vai estar ancorado na superfície da membrana e vai ser útil para várias funções. Em outras disciplinas, vocês vão ver professores comentando sobre isso aí, certo? Aí vocês vão lembrar, o professor de bioquímica falou que isso aí que existe do lado de fora da célula. Estão ligados covalentemente a lipídios que estão inseridos na membrana. Beleza? Serve para várias coisas. Tem várias funções. O que é importante você saber é que uma das formas das proteínas serem ancoradas na membrana é através desse GPI aqui, glicosil, fosfatidil e inositol, que a gente também viu na aula de lipídios. Na aula de lipídios. Então a proteína está ligada ao fosfatidil e inositol, está ligada a um resíduo de... Que está ligado a um ácido graxo aqui. Fosfatidil e inositol vai estar ligado em um bando de carboidrato aqui e a proteína ligada a ele. Bom, outro conceito interessante. Eu estou apresentando muitos conceitos sobre as membranas, certo? Relacionados às membranas, para vocês abrirem a mente a respeito de como que vocês veem uma membrana, certo? Dentro de uma membrana, que apresenta o lado de fora diferente do lado de dentro, que é diferente de todas as outras membranas da célula, e assim por diante. Dentro dessa membrana, você pode ter regiões da membrana, certo? Que apresentam características especiais. E essas regiões, elas são relativamente estáveis e se difundem como um todo dentro da membrana, certo? Então imagina uma membrana grande. Dentro dessa membrana tem uma região. Ela não é mais só uma proteína que se difunde. É uma proteína junto com uma série de colesterol, com uma série de lipídios. Ela pode apresentar composição de lipídios diferente, composição de proteínas diferentes, certo? E isso aqui, essa região inteira, como um todo, se difunde na membrana como se fosse uma estrutura única. Isso vai receber o nome de jangadas de lipídios, certo? Vão ser jangadas porque se você imaginar a superfície da proteína como um mar, esse pedaço aí vai ser considerado uma jangada, um pedaço que anda unido ali em cima da membrana. Então isso serve para quê? Para manter próximas proteínas que estão relacionadas a algum tipo de catálise, entendeu? Então pode ter, por exemplo, 3 proteínas e uma proteína
tem o produto de uma proteína é o substrato da outra, então já está tudo juntinho ali, a hora que o produto é formado, a outra já está mais próxima para pegar esse produto que vai ser o substrato dela e transformar em outra coisa e assim por diante. E várias outras funções. A gente vai ver pelo menos um exemplo disso aqui quando estiver falando de biosinalização. Então essas estruturas e outras disciplinas com certeza os professores vão citar, se já não citaram. Algum professor já citou isso aí para vocês? O professor de Biocel não falou nada, mas vai falar, provavelmente, sobre isso aí. Finalmente, mas não tão finalmente ainda, a gente vai ter aqui estruturas, por exemplo, elementos do citoesqueleto, usualmente proteínas, que vão delimitar espaços dentro da membrana. Como assim? Por exemplo, vamos pegar essa proteína verde aqui, ó. Ela fica presa nesse espaço aqui, ó. Ela está cercada por essas outras proteínas aqui, que são como se fossem elementos do citoesqueleto, certo? São espectrinas, um tipo de proteína que está na membrana ali e que atrapalha a difusão dela para outra parte. Ela tenta atravessar para cá e não consegue. Ela tenta atravessar para cá e não consegue. Ela fica restrita nesse espaço aqui. A proteína azul também. Ou lipídio, não sei se isso aqui... cada um desses, o vermelho, o azul e o verde, representa uma molécula. Pode ser uma molécula de proteína, pode ser alguma outra coisa qualquer. Um lipídio ou alguma coisa. Ele tem a difusão dele restrita, certo? Principalmente proteínas vão sofrer isso. Vão ficar presas a determinadas áreas da membrana. Por quê? Porque elas tentam ultrapassar aqui e a difusão é limitada. A difusão não é completamente proibida, mas ela é bastante limitada, né, devido a esses elementos do citoesqueleto. De forma que você pode, se você quiser, ter muitas proteínas de um tipo só aqui. E nesse outro lado aqui não ter tantas proteínas desse jeito. Então, se você olha uma proteína de cima assim, você pode ver como se fosse assim, regiões. Essa região aqui está rica em determinada proteína. Aquela região ali está rica em outra. E elas não podem se difundir de uma região para outra tão facilmente. Por quê? Porque tem elementos do citoesqueleto limitando isso aí. Então aumentou ainda mais a complexidade das membranas. Então vocês viram que membranas vão ser diferentes do lado de dentro, do lado de fora, entre os tipos de célula, na mesma célula, entre as organelas. Dentro de uma mesma membrana você vai ter jangadas, dentro de uma mesma membrana você vai ter espaços onde as proteínas vão ter a difusão limitada e, portanto, pode ter concentração diferente de determinada proteína desse lado, nessa parte da membrana do que dessa. Tudo isso que eu falei acontece meio que simultaneamente. Fale. São só as proteínas que têm um núcleo limitado? Principalmente as proteínas, mas outras coisas também podem ter. Por exemplo, aqueles glicolipídios, lembra? Que são carboidratos do lado de fora da célula ligados a um ácido graxo. Isso aí também pode ter difusão limitada. Mas aí não vai ser pelos elementos do citoesqueleto, vai ser pela própria membrana, porque... Não, por elementos do citoesqueleto mesmo. Pode ser, não precisa ser do citoesqueleto da célula. Esses elementos eles existem também do lado de fora, certo? Aqui no caso a gente está comentando algumas proteínas. Tudo isso que eu estou comentando com vocês são modelos extremamente simplificados do que acontece, né? Dá para fazer um doutorado só sobre o lado de dentro de uma membrana de determinada célula, entendeu? Para entender como funciona a dinâmica, a fluidez, que tipo de proteína que tem lá, que tipo de lipídio que tem lá, por quê, em que condições que aquilo está, qual que é a difusão, enfim. São estruturas complicadas e difíceis de serem estudadas, as proteínas. As proteínas de membrana são muito difíceis de serem estudadas, sacou? Porque elas são extremamente hidrofóbicas. Para estudar proteínas, usualmente você tem que purificar elas, e quando você purifica elas, elas simplesmente agregam e precipitam. Porque elas têm regiões hidrofóbicas, que são a região que fica no meio da membrana, certo? Que são resíduos hidrofóbicos ali, para entrar em contato com aquele bando de cadeias alifáticas de ácido graxo. E aquilo ali, quando você purifica, pega duas daquela ali, se não tem lipídio no meio, as duas vão se agregar, porque é hidrofóbico, vai se agregar e precipitar. Então é difícil estudar isso aí. Aqui eu tenho exemplos de revistas científicas onde você tem
Ilustrações de proteína, de membrana, certo? Aqui é uma proteína transmembrana, aqui é uma membrana e tal. E a lógica disso aqui é que para mostrar para vocês como a importância disso tudo, dessas proteínas transmembranas, elas estão sempre na capa dessas revistas importantíssimas, de alto impacto, certo? E também para ilustrar como que elas representam em escala, mais ou menos, as proteínas e as camadas de lipídios. Também essa aqui é um outro exemplo, certo? Proteína aqui, pá. Essa aqui é uma proteína G, a gente vai ver elas provavelmente na próxima aula ou na outra. E as membranas aqui você pode ver que não é muito organizadinho, né? Parece ser meio bagunçado, né? Isso aqui. Você olha assim, não é uma parada bonitinha, igual aquelas outras figuras que são bolinhas em cima e ácidos graxos bonitinhos. Não, não é assim. É dinâmico, isso aí varia. E finalmente tem uma capa da Science aqui que ilustra a membrana como uma superfície mais fluida, que é a ideia que eu gostaria que vocês tivessem. Uma superfície mais fluida, como, sei lá, a superfície de um copo d'água ou de um mar calmo, assim, entendeu? Um pouco agitado, mas a coisa tá flutuando. Lembrando que todas aquelas características que eu falei, da presença de jangadas, da presença de assimetria, existem em todas essas membranas aí, certo? Isso aqui é só para ilustrar para vocês terem uma ideia mais visual das membranas. Aqui, algumas proteínas que estão inseridas na membrana lá. A membrana não é assim, desse jeito. Isso aqui é só um modelo altamente simplificado. Esse aqui também é só um modelo altamente simplificado, mas é um pouco mais realístico, certo? Então, a gente tem aqui as membranas com essas proteínas inseridas, e as proteínas inseridas na membrana podem ter diversas funções. Não precisa decorar nenhuma delas. Só precisa saber que existem na membrana proteínas que se ligam a íons, proteínas que se ligam a carboidratos. Se ligam, o que eu quero dizer nesse caso aqui, interagem através de interações intermoleculares, certo? Interagem com algumas coisas, com elementos da matriz extracelular, com colágeno, a proteína está lá, ela sente, né? Estou interagindo com colágeno, tá tudo de boa, a célula está boa. Não, aconteceu um corte aqui. Ou não estou interagindo mais com colágeno, ops, tem algum problema. Ela sinaliza isso para a célula toma uma providência. Esse é só um exemplo simplório de como que seria essa sinalização, certo? Então, essas moléculas, diversas moléculas muito importantes, como integrinas, caderinas, elas são muito estudadas, difíceis de serem estudadas justamente porque apresentam esses domínios transmembrana, que são difíceis de serem purificados e estudados. E isso aí é para ilustrar para vocês que essas moléculas existem. O transporte através da membrana pode acontecer de diversas formas. Certo? Você pode ter desde o transporte de difusão, tem uma coisa do lado de fora, tipo uma molécula de água do lado de fora da membrana. E ela vai e atravessa a membrana. Pode atravessar? Pode. Acontece? Muito lentamente. Para cada 1 quadrilhão de moléculas que tenta, meia atravessa. Tipo, poucas vão atravessar. Isso aí, justamente a membrana serve para delimitar esse espaço. Então a difusão através da membrana vai ser muito lenta. Mas pode ser muito rápida se tiver um canal, né? Um canal lá de água. Aquele canal ali é permeável somente à água. E daí a água atravessa a membrana através daquele canal. Apenas daquele canal. Atravessa com uma velocidade, digamos assim, bilhões de vezes mais rápido que se não tivesse o canal. Ou mais, certo? Atravessa muito mais rápido que se não tivesse o canal. Essa aqui seria a difusão facilitada. Você não gasta energia, você só bota lá um canal. Esse canal é um poro onde atravessa apenas água, certo? Uma outra possibilidade seria você utilizar um transporte ativo, certo? Transporte ativo primário é aquele transporte onde você gasta energia na forma explícita de ATP, pelo menos no contexto dessa disciplina, vamos falar assim, vai ser ATP, GTP, algum nucleotídeo trifosforilado, você vai gastar a energia dele, certo? Para transferir alguma coisa de fora para o lado de dentro da célula. Então, alguma coisa está do lado de fora da célula, se liga aqui do lado de fora dessa proteína, ela gasta um ATP e manda isso para o lado de dentro. Certo? Isso é uma das formas de você ter um transporte ativo. No caso, é um transporte ativo primário. E esse transporte ativo primário ele pode ser
usualmente vai ser contra, né, o gradiente eletroquímico. O que eu estou querendo falar com isso? Que vai ter mais dessa molécula que foi transportada para dentro do lado de fora do que tem do lado de dentro, certo? Isso é contra o gradiente. Você pode ter um transporte secundário através da membrana. Como que seria esse transporte secundário? O transporte secundário, ele não vai utilizar uma moeda de ATP, digamos assim. Ele vai utilizar um gradiente eletroquímico, algum outro gradiente para gerar essa força que vai mover os íons. Como assim? Por exemplo, você tem um íon que está em grande quantidade do lado de fora e um íon que está em pequena quantidade do lado de fora. E você transporta os dois juntos, certo? Um já é favorável que ele seja transferido do lado de fora, porque do lado de fora tem muito dele e do lado de dentro não tem. Então ele está indo a favor do gradiente. E a favor do gradiente é fácil, certo? Só que daí você faz o cotransporte de alguma coisa, no caso esse S aqui, ele entra para dentro de carona com esse íon. Então é favorável para que o íon entre e ele leva isso aqui junto. Isso seria um cotransporte, um transporte secundário. Diga. Mas isso tem gasto de energia? Tem gasto de energia, só que não é uma energia na forma de ATP. A energia é um potencial eletroquímico, ou um gradiente eletroquímico. Isso Não é favorável para ele entrar? não, é favorável para o íon entrar. Esse íon aqui é favorável para ele entrar. Esse S aqui não é favorável para ele entrar. Só que como um é favorável e o outro não é favorável, o processo total acaba sendo favorável, entendeu? Esse S aqui meio que pegou uma carona com o íon. Então, existe um gasto de energia? Existe, porque é uma energia potencial. Sempre que existir uma diferença de concentração, vai existir uma energia potencial envolvida, entendeu? Porque vai ser espontâneo uma coisa se bagunçar, ou seja, ir para o outro lado, onde tem menos. Sempre que você tem alguma coisa concentrada em um lugar, essa coisa, por mais que você queira dizer que não está organizada, um jeito dela se bagunçar mais seria ela se espalhando, certo? E isso vai acontecer aqui. Esses íons que estão mais concentrados do lado de fora, eles querem ir lá para dentro. A lógica da difusão é que no final, quando acontecer um equilíbrio, a mesma concentração vai estar do lado de fora e do lado de dentro, certo? Então, para ir para o lado de dentro, ele vai estar indo espontaneamente. E daí, utilizando a energia desse gradiente eletroquímico, você faz o cotransporte de alguma coisa que não seria favorável ser transportada, certo? É um acoplamento de transporte. Esses são os tipos mais importantes de transporte, certo? Você pode ter outros tipos, que são esses canais iônicos aqui, que podem se abrir ou fechar em função de alguma coisa. Por exemplo, pode se ligar uma molécula aqui e abrir, aí o canal entra. Ou pode acontecer uma variação de voltagem e o canal entra, quer dizer, o canal abre. E também tem esse tipo de transporte aqui que é bem menos comum, ou pelo menos bem menos estudado, que é o transporte onde você tem uma proteína que se liga num íon, ela atravessa a membrana e daí libera esse íon lá dentro, certo? Vai atravessar a membrana dessa forma assim? Não, né? Vão ter provavelmente proteínas que vão auxiliar o transporte dessa membrana aqui, dessa proteína através da membrana, certo? Então, os mais importantes são esses aqui. E a lógica termodinâmica disso funciona da seguinte forma, pelo menos do mais simples. Desses dois casos aqui, ó. A gente tem que... Você tem um íon, por exemplo, um sódio, um potássio. E daí ele quer atravessar a membrana. Ele não quer, mas ele tenta. Ele vai ter que se dissolvatar, né? Ele está solvatado por moléculas de água. Ele vai ter que se dessolvatar para poder atravessar a membrana e depois ele vai ter que se ressolvatar do outro lado. A energia livre para ele fazer isso vai ser bem alta, certo? Se você tiver um transportador, o transportador vai meio que facilitar isso aí.
Um transportador, mesmo que seja só um transportador desse tipo aqui, ó. Um transportador que vai fazer a difusão facilitada, sem gastar energia. Simplesmente a presença desse transportador torna viável esse processo de dessolvatação desse íon e o movimento dele através da membrana. Então você vai ter que energia livre para esse íon atravessar a membrana. Se existir esse transportador, esse facilitador da difusão, vai ser bem menor. Essa seria a lógica, a termodinâmica do processo. É bem simples para esses casos aqui. É tudo que vocês precisam saber. A energia, então, é menor. É menor quando você tem um transportador. De forma que o transportador vai facilitar esse processo. Vai reduzir. É como se ele estivesse catalisando. No B, então, a energia é menor. No B, então, a energia é bem menor. Essa energia azul aqui é a energia do B. Essa energia vermelha é a energia do A. Certo? Então é muito grande a barreira para um íon atravessar a membrana. Ainda bem, né? Senão os íons atravessariam facilmente. Desse jeito aqui, os íons só vão atravessar as membranas das minhas células quando as minhas células resolverem colocar um transportador para aquele íon na membrana. Enquanto o transportador estiver lá, aumenta a permeabilidade. Ah, eu não quero mais... Então, beleza, tira esse transportador daí. Você tem controle, certo? O seu metabolismo, a sua regulação da transcrição e da expressão de proteínas vai estar controlando a permeabilidade da membrana das suas células a diferentes solutos, digamos assim. Beleza? Vamos em frente. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, que é um exemplo desse aqui, um exemplo de difusão facilitada, onde não existe gasto de energia para o transporte através da membrana. Então seria esse exemplo aqui do caso B, certo? Seria o caso da aquaporina, onde você vai ter uma molécula de água que vai atravessar a membrana do lado de fora para o lado de dentro, certo? E você vai ter aqui um filtro, alguns resíduos de aminoácidos, histidina, arginina, e uma asparagina que vão estar fazendo papel de filtro nesse poro. A proteína apresenta um poro, certo? E se não existir um filtro, tudo vai atravessar, né? Tudo que tiver tamanho pequeno o suficiente vai atravessar a membrana. O que vocês conhecem que é mais ou menos o tamanho de uma molécula de água que poderia atravessar uma membrana? Talvez um íon, né? Tipo um sódio, um lítio, um potássio, talvez. Um potássio potássio. O que mais? Um cloro, flúor, esses íons pequenos. Mas tem uma outra coisa que eu não mencionei que também é muito pequena, que pode atravessar a membrana e pode detonar tudo. O que seria? Hã? Vírus? Não, vírus é muito maior. Vírus tem milhões de átomos, né? Milhares de átomos, pelo menos. Então, eu estou falando de coisas pequenas, tipo molécula de água com 3 átomos. O que pode ser isso? Um próton, ou um hidrônio. Imagina só se você deixa atravessar aqui livremente prótons ou hidrônios, né, através da membrana. O que vai acontecer? Você vai acabar com a diferença de pH de um lado de fora para o lado de dentro. Então, isso aqui tem que ser extremamente perfeito para deixar que passe apenas moléculas de água não carregada, certo? Molécula de água que não está na forma de hidrônio. Não pode deixar passar prótons, para manter a diferença do potencial de prótons do lado de dentro e do lado de fora da célula, certo? Então, esses resíduos de aminoácido aqui tem um mecanismo bem interessante, mas não vou comentar com vocês. Mas esses mecanismos eles servem de filtros, eles interagem com essa molécula de água. A molécula de água tem que fazer ligações de hidrogênio específicas para passar ali. E ela só vai fazer essas ligações específicas se ela não tiver ligada com um próton, certo? Se ela não for um hidrônio. Se ela for, ela não vai conseguir fazer essas ligações e não vai conseguir atravessar esse canal. Todas as proteínas transmissões vai ser específica ou não? O que é específica? Assim, a aquaporina só deixa passar água e nada mais. A outra só deixa passar potássio. Pode ser que toda proteína tem sua especificidade, né?
elas todas evoluíram no sentido de fazer a função delas. Se a função delas requer que elas sejam específicas, sim, elas vão ser. Se não tem problema elas serem um pouco promíscuas, certo? Ou seja, ter mais do que um substrato, tudo bem, certo? Às vezes a especificidade não é muito alta mesmo, e em determinadas circunstâncias você quer simplesmente, por exemplo, uma toxina de bactéria que se enfia numa membrana e abre um poro gigantesco e quer que tudo atravesse ali para matar a célula, por exemplo. Ela não está nem aí para a especificidade. O que atravessar ali para ela é lucro. Certo? Bom, tem um videozinho aqui que mostra as moléculas de água tentando atravessar a água porina, e aqui está o filtro. Certo? Prestem atenção nessa molécula marcada de amarelo aqui. É uma molécula de água, ela está tentando atravessar de um lado para o outro, e isso aí é uma simulação. O cara do laboratório que fez a simulação ganhou o Nobel com um estudo sobre essa proteína aquaporina, certo? Essa simulação tem quase 40 segundos e todo o tempo dessa simulação equivale a 2 nanosegundos, certo? 2 nanosegundos, computacionalmente falando, é uma simulação relativamente longa. Viu? A simulação aconteceu inteira, agora está repetindo. A molécula de água está aqui, ela não vai simplesmente atravessa. Tem água em todos os lugares, né? Então ela vai tentando atravessar e fica lá empacada, não consegue, passando pelo filtro de seletividade aqui e tal, até que finalmente ela consegue passar para o outro lado. Mas é um processo lento. A princípio, assim, para quem está assistindo um vídeo que a velocidade aqui está reduzida milhões de vezes. Certo? O vídeo inteiro equivale a 2 nanosegundos no mundo real, certo? 2 nanosegundos de simulação. Então, mas acontece. Mesmo sendo relativamente, digamos assim, lento, muito mais lento do que só ter um buraco, é muito melhor, né? Porque passa só uma molécula de água, bem seletivo, garante que não vai ter problema nenhum. E existem vários tipos de aquaporina, não é só uma. A maior parte das proteínas que a gente comenta não é só um tipo, a aquaporina. Não, existem vários tipos de aquaporina. A proteína, sei lá qual. Sempre tem vários tipos. A gente estuda alguns exemplos, eu mostro para vocês alguns exemplos, mas vocês têm que ter noção de que... Fale. Porina não era um domínio? Porina não era um domínio? Eu acho que eu sei do que você está falando. Que a gente viu que tem umas porinas que são feitas, são barris beta, né? Uhum. Então, aquilo ali é um tipo de um domínio, né? É uma proteína? Nesse caso aqui, um domínio, né, faz parte de uma proteína. Mas no caso aqui é só o nome, aquaporina, porque é um poro para água, né? Mas eu lembrei do que você está falando. Faz sentido. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Hã? Não, cada molécula de água passa uma de cada vez. Eu acho que ele é unilateral, as coisas só entram. Mas eu não tenho certeza disso, na verdade. É porque a negociação tipo assim, tem as negocinhos vermelhos, é o que não é pra entrar, certo? Os negocinhos vermelhos são moléculas de água. Ó, calma aí. Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Talvez eu tenha não explicado direito. Mas todos esses negocinhos vermelhos aqui, brancos, são moléculas de água. O branco é hidrogênio, o vermelho é oxigênio. H2O, certo? Todas essas moléculas são de água. Quando você tem uma célula, você tem isso, do lado de fora da célula e do lado de dentro, muita água, certo? Nos dois lados. Acontece que a gente, nessa simulação, marcou uma das moléculas de água de amarelo, certo? Então, essa é a molécula de água que você tá marcando, porque senão você não ia ver ela, elas ficam passando um para o lado e outro para o outro. Mas é tudo água. Na célula é muita água, certo? Então isso aí vocês têm que ter em mente. Aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. No paimol aqui, ó, essa aqui é a aquaporina. Você pode ver que ela é formada principalmente por hélices, né? E você pode ver aqui que ela foi cocristalizada com algumas substâncias que têm características de ácidos graxos. Aqui, ó, cadeias laterais, ácidos graxos, certo? Do lado aqui, olha só, do lado de fora da proteína não tem nada
vermelho ou azul. É só cadeia lateral hidrofóbica. Tá vendo aqui? Só cadeia lateral hidrofóbica. Por quê? Porque aqui, nessa região aqui e nessa região aqui, obviamente, tem lipídios, né? Então você só vai ter cadeias, ó. Você vai ter fenilalaниnas, triptofano, leucinas e assim por diante. Cadeias hidrofóbicas e alguns ácidos graxos aqui que foram cocristalizados com essa estrutura, certo? Principalmente cadeias hidrofóbicas do lado de fora. E na região do poro, você vai ter algumas coisas carregadas. Olha aqui, vermelho, 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 certo? Alguns resíduos carregados. E esses que eu marquei aqui em laranja são os resíduos do poro. Então a gente está olhando através do poro. Esse aí é o poro, certo? Tem algumas moléculas de água aqui que estão no poro. Esse aqui seria o poro da proteína. Essa é a estrutura da aquaporina. E nela a gente percebe uma outra coisa interessante. Cadeias laterais apolares, certo? Do lado de fora da proteína. Porque essas cadeias laterais apolares vão obviamente estar em contato com a membrana, os ácidos graxos da membrana. Então vamos em frente. Bom, esse slide aqui é só para ilustrar para vocês que você pode ter canais que são fechados e podem se abrir em determinadas circunstâncias, entendeu? Você pode ter uma molécula, por exemplo, similar a essa aquaporina, que é um poro para alguma coisa, só que ele fica fechado boa parte do tempo. Aí determinada coisa acontece e ele abre, certo? Para ilustrar para vocês esse conceito, que você pode ter um canal iônico que apresente um gate, que seria um portão, certo? Que pode ser aberto e pode ser fechado. Esse slide aqui eu acho mais importante, porque ele ilustra aquilo que eu falei no slide anterior. Do lado de dentro da membrana, você vai ter principalmente resíduos hidrofóbicos e, eventualmente, um ou outro resíduo polar. Mas carregado, quase nenhum dentro da membrana. E do lado de fora, você vai ter principalmente resíduos polares e resíduos carregados, certo? Faz sentido, né? Esses resíduos aqui vão estar interagindo com os lipídios da membrana, que são apolares. Vai ser termodinamicamente favorável que eles fiquem aqui dentro. Para essas regiões aqui, ó, representam hélices, certo? Isso aqui seria uma hélice, isso aqui seria uma outra hélice, uma outra hélice, outra hélice, outra hélice. São hélices transmembrana, certo? Elas não ficam alinhadas assim na membrana. Provavelmente estão fazendo um círculo, uma estrutura mais circular. Isso aqui é só um desenho esquemático. Elas vão ter mais a cara daquela bactéria rodopsina que eu mostrei para vocês. Agora, uma coisa importante. Essas hélices transmembranas são frequentemente anfipáticas. O que significa isso? De um lado delas, elas vão ser hidrofóbicas, tipo leucina, fenilalanina, valina e os leucinas são aminoácidos hidrofóbicos. Eles têm apenas carbono na cadeia lateral, certo? Não tem nem oxigênio nem nitrogênio. E do outro lado você vai ter treonina, serina, asparagina. Esses são resíduos que apresentam oxigênio e nitrogênio na cadeia lateral, certo? Então, na medida que você vai fazendo uma hélice, de um lado você vai ter principalmente resíduos hidrofóbicos e do outro resíduos hidrofílicos. Por quê? Porque vai formar esse tipo de estrutura aqui, ó. Essa hélice aqui seria equivalente a essa aqui. De um lado dela é apolar e do outro lado dela é apolar. E quando essas hélices se juntarem, os resíduos polares vão estar todos juntos no meio e os apolares do lado de fora, ou vice-versa. Entendeu? Isso são hélices anfipáticas. O que é anfipático? Que tem de um lado polar e do outro lado apolar. Aí formaria alguma coisa parecida com isso aqui. A região do poro, no caso aqui é um transportador de glicose. A região do poro vai ser hidrofílica. E a região que vai estar em contato com os lipídios da membrana vai apresentar uma característica mais hidrofóbica. Como que seria esse transporte através da membrana? Só para ilustrar para vocês que, da mesma forma que a gente viu a cinética de Michaelis-Menten, a gente pode estudar a cinética de difusão através da membrana, do transporte através da membrana. E essa cinética ela pode, em alguns casos simples, serem similares à cinética de Michaelis-Menten, certo?
de forma que você vai fazer todas as contas, ao invés de utilizar um Km, você vai utilizar um valor de Kt, e isso aí vai ter uma cinética, um perfil parecido com o perfil de Michaelis-Menten, certo? Só para ilustrar, algum dia talvez, quem sabe, dependendo de se vocês forem fazer uma pós-graduação, alguma coisa, vocês esbarrem em algo parecido com isso. Aqui tem um modelo do mecanismo do transportador de glicose. Então você tem uma glicose, ela interage com o transportador muda um pouco de conformação, aí depois ele muda novamente de conformação, depois a molécula de glicose é liberada, quando essa molécula é liberada, induz uma mudança conformacional, e daí ele volta para o estado original para poder captar uma outra molécula de glicose. Então o que eu estou falando aqui é que a proteína que está funcionando como transportador de glicose, ela sofre mudanças conformacionais, certo? Ela, de certa forma, muda a forma dela, se adaptando à ligação da glicose e propiciando o transporte de glicose. Nessa primeira etapa aqui, ela reconhece uma molécula de glicose. Se for uma molécula de, sei lá, xilose, ela não vai transportar, mesmo sendo molécula parecida. Não, só glicose. Só glicose que vai fazer as ligações certas, que vai induzir esse tipo de mudança. Ela fechou. Aí ela reconheceu, realmente é uma glicose. Sim. E agora aconteceu uma outra mudança conformacional e vai liberar a glicose aqui para captar do outro lado. Então, essa proteína, a gente pode dizer que ela é uma máquina de transportar a glicose de um lado para o outro da membrana. Ela reconhece e transporta. Esse encaixe aí é mais ou menos como funciona na enzima? É, muito parecido com a enzima. Encaixa uma coisa específica, mas ela... Exatamente. É muito específico e bem similar a uma enzima. A gente está quase podendo dizer que esse transportador é uma enzima, certo? Ele catalisa o transporte de glicose de um lado para o outro, né? Transporte específico de glicose, só transporta a glicose de um lado para o outro. Não catalisa uma reação em si, catalisa o transporte. Mas é tudo feito por reconhecimento intermolecular, são interações de hidrogênio relacionadas à dessolvatação dessa molécula de glicose na medida que ela se aproxima daqui, a dessolvatação desse sítio de ligação da glicose, tudo isso está relacionado, todo aquele negócio de termodinâmica que a gente estudou, a variação de energia livre é favorável aqui em todo o processo, certo? Aí tem vários tipos de transportadores de glicose, que são chamados esses GLUT aqui, são esses transportadores de glicose, e os mais comuns que a gente vai comentar nessa disciplina são esse transportador GLUT4, que está presente nos músculos, no tecido adiposo e no coração, e esse GLUT1, que está presente em praticamente todos os tecidos, certo? Quando você come alguma refeição com glicose ou com carboidrato, o nível de glicose no sangue aumenta, aí o seu corpo detecta que esse nível de glicose aumentou, libera insulina no sangue, a insulina interage com o receptor dela, a insulina interagindo com o receptor dela causa uma cascata de fosforilação, ou seja, transfere um sinal para dentro da célula, e esse sinal vai posicionar esses receptores aqui, esses transportadores, na superfície da célula. Isso vai aumentar a permeabilidade da célula para a glicose, e a glicose do sangue vai cair, certo? Por quê? Porque você colocou mais transportadores de glicose na superfície da célula. Esses transportadores eles já estão dentro das células prontinhos, tipo em vesículas, do lado de dentro da célula. Daí quando você come uma refeição, está com, tipo agora, estou com fome, estou com baixa de glicose no sangue. Não está muito baixo, mas está baixo. Se eu comer alguma coisa muito doce, vai liberar insulina, bastante insulina. Quer dizer, primeiro, antes de liberar a insulina, vai aumentar a concentração de glicose no meu sangue. Em resposta a esse aumento da concentração de glicose no meu sangue, vai acontecer uma liberação de insulina. Essa insulina vai interagir com as proteínas na superfície de algumas células no meu corpo. Essas proteínas são receptores de insulina, vão detectar que aconteceu a insulina. Isso vai desencadear um sinal intracelular e vai fazer com que essas vesículas que contêm esses transportadores GLUT4 aqui, por exemplo, se fundam na membrana, colocando dezenas desses transportadores na membrana da célula. Esses transportadores fazem o quê? Transportam glicose. Elas vão pegar a glicose que está do sangue e mandar para dentro da minha célula, reduzindo
a glicose no meu sangue. Então essa é uma resposta que acontece com cada um de nós várias vezes ao dia, né? A gente come e isso aí vai acontecer. Aí depois esses transportadores são internalizados na ausência de insulina e porque a sua concentração de glicose no sangue abaixou, certo? O mecanismo aqui, que tudo que eu falei, ficaria mais fácil falar mostrando esse slide, mas é basicamente isso. Você tem aqui a insulina, né, que vai aparecer no sangue devido ao aumento de glicose no sangue, então aí o seu corpo vai liberar a insulina. Essa liberação de insulina vai causar a ativação do receptor de insulina. A ativação desse receptor de insulina vai propiciar o posicionamento desses transportadores de glicose na superfície da célula. Aí na superfície da célula eles vão ficar transportando ativamente glicose para dentro da célula, certo? Tirando a glicose que está no sangue e mandando ela para dentro da célula. Aí depois que aconteceu isso, a concentração de glicose no sangue abaixou, consequentemente a concentração de insulina vai abaixar porque vai parar de ser liberada insulina, certo? E esses transportadores vão ser internalizados de novo e vão ficar a capacidade da membrana da célula de transportar glicose para dentro vai ser reduzida porque esses receptores vão ser internalizados, certo? Eles vão ficar armazenados dentro da célula em vesículas. Então isso é um mecanismo muito eficiente, porque acontece muito rápido, né? Rapidamente você come, sobe a glicose, aí libera a insulina interage nos receptores dela, essa interação propicia uma cascata de sinalização intracelular que vai posicionar esses receptores aí, e eles rapidamente, né, que não é só um ou dois, são muitos, e vai aumentar muito drasticamente a permeabilidade da célula à insulina, certo? E daí a célula vai absorver aumentar a permeabilidade da célula à glicose rapidamente, né, na presença de insulina. E daí a glicose vai entrar rapidamente na célula, o nível de glicose no sangue vai cair e você vai voltar ao estado normal de quantidade de glicose normal no sangue. Bom, eu acho que eu vou parar a aula por aqui, certo? Então, só para não deixar vocês muito tristes, eu vou mostrar um sonetinho para vocês. Beleza? E daí a gente continua amanhã, certo? E a gente está pré-combinado de sexta ao 12:30 ter aula aqui.